Olá, paz esteja convosco. Nós estamos iniciando aqui a nossa 7ª aula da nossa Escola Bíblica Online e nós estamos juntos estudando o livro de Tiago. Estamos numa caminhada, uma caminhada lenta, gostosa, vendo versículo por versículo e a gente está aprendendo lições preciosas com os ensinamentos que o Senhor nos trouxe através da vida de Tiago. Nós vamos fazer uma oração e vamos iniciar a nossa aula de hoje. Pai querido, queremos pedir a tua bênção sobre a nossa aula da Escola Bíblica Online de hoje. Que o Senhor possa falar conosco e que a sua palavra possa produzir em nós crescimento e produzir em nós também a transformação necessária para que a gente possa viver uma vida segundo os propósitos do Senhor, segundo a sua vontade e segundo o seu querer. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Muito bem, a nossa aula 7 nós vamos estar estudando Tiago capítulo 1, dos versículos 6 ao versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Tiago capítulo 1, do versículo 6 ao 8. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Bom, na aula anterior, ao estudarmos Tiago capítulo 1, versículo 5, nós fomos orientados a pedirmos sabedoria a Deus que a todos dá. No versículo seguinte, Tiago capítulo 1, versículo 6, nós podemos perceber como Tiago é hábil para introduzir um novo assunto, partindo do assunto que está em pauta. O novo assunto, ou vamos dizer assim, o assunto que está em pauta era pedir sabedoria, e o novo assunto é pedir com fé. E ele faz uma transição de um assunto para o outro de uma forma muito hábil, sutil, e se você não prestar atenção, você quase nem percebe que Tiago está mudando de assunto. Veja o que diz Tiago no capítulo 1, no versículo 6. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. O tema central do versículo 5 era sabedoria. Agora, no versículo 6, o assunto passa a ser a forma como devemos pedir sabedoria ou pedir qualquer outra coisa para o Senhor nosso Deus. No versículo 6, nós aprendemos qual deve ser a nossa atitude, aprendemos qual deve ser a nossa postura quando formos pedir algo para Deus. Primeira coisa que nós aprendemos, Tiago diz assim, peça-a, porém, com fé. Grave isso, peça, porém, com fé. Quando pedirmos algo para Deus, nós devemos pedir com fé. Encontramos a definição bíblica de fé lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a certeza dos fatos que se não veem. Você sabe que existe uma frase popular que diz assim, eu só acredito vendo. Com certeza você já ouviu alguém usando essa frase em algum lugar. Essa frase existe e ela é muito falada, eu só acredito vendo. Mas a palavra de Deus diz lá em João, capítulo 11, versículo 40, que se creres, verás a glória de Deus. Então veja que a palavra do Senhor, ela ensina exatamente o contrário do dito ou da frase popular. Só acredito vendo. Mas a palavra do Senhor diz exatamente ao contrário. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Então, na palavra de Deus é primeiro crer para depois poder ver. Mateus capítulo 21, versículo 22, também tem um outro texto muito interessante sobre pedir com fé, porque o Tiago está nos ensinando que quando nós formos pedir alguma coisa para Deus, nós temos que pedir com fé.
E olha o que diz Mateus 21, versículo 22. Ele diz assim: e tudo que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Essas são palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. E Ele está nos ensinando, dizendo que tudo que nós pedirmos em oração, se nós pedirmos com fé, se nós pedirmos crendo, nós vamos receber. Ainda no versículo 6, quando Tiago está ensinando a postura, a atitude que nós devemos ter quando nós formos pedir algo para Deus, Tiago, além de dizer que nós temos que pedir com fé, ele ainda diz que nós devemos pedir não duvidando. Então ele fala assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando. Então a primeira coisa, peça com fé. E o segundo ponto, não duvidando. Eu gosto muito da tradução da Almeida Revista Atualizada, que ela diz assim, ó, em nada duvidando. Por quê? Porque a dúvida é o oposto da fé. A dúvida é o contrário da fé. Quem tem fé não tem dúvida. E quem tem dúvida não tem fé. Tiago ainda diz que o que duvida, a pessoa que tem dúvida, a pessoa que duvida, Tiago diz que essa pessoa é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Você já deve ter observado quando você foi na praia, que tem dia que as ondas estão indo para o lado direito, tem dia que as ondas estão vindo para o lado esquerdo, tem dia que elas vêm quase que de frente, né? E o que determina a direção das ondas? O vento. Então a onda é levada pela direção e pela força do vento. E o Tiago diz que a pessoa que tem dúvida, aquele que duvida, ele é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Assim é a pessoa que tem dúvida, que não tem uma fé firme, que não tem uma fé segura. Ela é levada por qualquer vento de doutrina. Qualquer vento de doutrina, lá vai a pessoa atrás. No versículo 8, Tiago 1,8, diz que o que duvida, essa pessoa que tem dúvida, ela tem um coração dobre. Coração dobre, palavra significa um coração duplo, mas dando o sentido, ou querendo dizer, na verdade, que tem um coração dividido, um coração que tem duas vontades, que tem dois desejos, né? Então Tiago diz que a pessoa que duvida, a pessoa que tem dúvida, que não tem uma fé firme, ela tem um coração dividido. E esta pessoa, afirma o Tiago, é inconstante em seus caminhos. Pessoa que não tem uma fé firme, pessoa que não é constante e firme na fé, pessoa que tem o coração dobre, que tem um coração dividido nas coisas da fé, que tem dúvida no coração, essa pessoa ela é inconstante nos seus caminhos. São pessoas que creem em qualquer vento de doutrina. Você já deve ter visto, deve conhecer pessoas que vivem correndo de um lado para o outro. Ela escuta falar uma coisa, corre aqui, corre lá. Gente que vive correndo atrás de revelação, que vive correndo atrás de profecias. Não estou dizendo que eu não creio nos dons do Espírito Santo, mas a palavra do Senhor diz que os sinais seguirão aos que crerem, aos que têm fé. Não os que têm fé vão ficar correndo atrás dos sinais, ficar correndo de um lado para o outro, de igreja em igreja, na casa de profeta, de revelador, indo atrás de tudo quanto é coisa. Quem vive assim são as pessoas que são inconstantes, elas são levadas por qualquer vento de doutrina. Lá está acontecendo tal coisa, corre lá. Lá tem uma pessoa que Deus está usando, corre lá, né? E a pessoa, a fé dela depende dos movimentos. Então ela corre atrás de qualquer vento de doutrina, vive de igreja em igreja, troca de igreja toda hora. Essa é uma característica de uma pessoa inconstante, uma pessoa que não tem uma fé firme. Essa é uma característica de uma pessoa que não está firmada na fé. A sua confiança depende das circunstâncias. Se a circunstância for favorável, então a pessoa crê. Mas se for desfavorável, aí duvida. Então, mas leia com atenção o que diz Tiago capítulo 1, versículo 7. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Repito, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Qual homem? De que homem que o Tiago está falando? Ora, do homem, da pessoa
que tem o coração dobre, que tem o coração dividido, do homem e da mulher que duvida, do homem e da mulher que é inconstante na fé. Essa pessoa não pense que vai receber alguma coisa do Senhor. Nossa fé não pode ser inconstante. Nós precisamos ter uma fé firme. Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim, sem fé é impossível agradar-lhe, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é o galardoador, o recompensador de todos aqueles que o buscam. Tem um texto lá em Marcos, capítulo 9, do versículo 14 ao 29, que explica e que nos ajuda a entender, melhor dizendo, ele nos ajuda a entender a importância de ter fé e não duvidar. Eu quero ler esse texto com vocês. Ele está em Marcos, capítulo 9, do versículo 14 até o versículo 29. Então, se você puder pegar a sua Bíblia para acompanhar comigo, vai ser muito interessante. Marcos 9, do versículo 14 ao 29, diz assim: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e, correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: Que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele, respondendo, disse-lhe: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele ouviu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se, espumando. E perguntou ao pai dele. Versículo 21. Quanto tempo há que lhe sucede isso? E disse-lhe: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Olha o que este pai disse. Este pai, ele chega para o Senhor Jesus e ele já tinha perdido toda a sua fé. E no versículo 22, o pai diz ao Senhor Jesus assim, se o Senhor puder fazer alguma coisa, então nos ajuda. Se o Senhor puder fazer alguma coisa, então nos socorre. Ao dizer, se tu podes fazer alguma coisa, o pai demonstra estar cheio de dúvidas e de incertezas. É simplesmente isso. Quando ele olha para Jesus e diz, se o Senhor puder fazer alguma coisa, ele está demonstrando que está cheio de dúvida e de incertezas. Tiago disse, lembra que nós estamos estudando? Tiago disse que quem pede com dúvida não recebe coisa alguma do Senhor. Aquele homem estava frente a frente com o Senhor, mas quem pede com dúvida não recebe coisa alguma do Senhor. Foi por isso que em Marcos capítulo 9, versículo 23, Jesus disse para o Pai, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. É como se Jesus estivesse dizendo para ele assim, você está perguntando, você está dizendo se eu puder não, eu posso, disse Jesus. A questão não está em eu poder, a questão está em você crer. Se você puder crer, tudo é possível ao que crê. Observe que em Marcos 9, versículo 24, para vencer a incredulidade, para vencer a falta de fé, o Pai, para vencer a incredulidade, para vencer a falta de fé, o Pai fez duas coisas. A primeira delas, o Pai fez uma declaração de fé. E a segunda delas, o Pai fez um pedido ao Senhor Jesus. Quando Jesus disse para ele, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer, no versículo 24, diz assim, e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse,
Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Então, neste momento, primeiro o pai, para vencer a incredulidade, ele faz uma declaração de fé. Eu imagino que ele disse bem alto, com convicção: eu creio, Senhor. Foi uma maneira de afirmar a fé dele contra a incredulidade. Mas logo a seguir, ele faz um pedido ao Senhor. Ele diz: Senhor, me ajuda na minha falta de fé, me ajuda na minha incredulidade. Agora, com a sua fé restaurada, com a sua fé fortalecida, com uma fé inabalável, o pai vê Jesus libertar o seu filho. Lê comigo o capítulo 9, o versículo 25 e 27 de Marcos, diz assim, ó. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Então veja que o milagre só pôde acontecer depois que aquele pai foi firmado na fé, a partir do momento que ele passou a ter uma fé segura, porque Tiago falou que sem fé, o homem que não tem fé não pense que vai receber do Senhor alguma coisa. O que tem dúvida, o que tem incredulidade, não vai receber coisa alguma do Senhor. Para nós terminarmos, eu quero trazer mais alguns ensinamentos bíblicos importantes sobre a fé. O primeiro deles, nós adquirimos fé quando nós ouvimos a palavra de Deus. Lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz assim, ó: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Segunda coisa, nossa fé deve ser maior do que aquilo que os nossos olhos veem. 2 Coríntios 5, 7 diz: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. E por último, para vencermos o mundo, nós precisamos de fé. 1 João capítulo 5, versículo 4 diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Oremos. Pai querido, nós queremos te agradecer por tudo que nós aprendemos hoje, que estas pequenas lições fiquem gravadas no nosso coração e nos ajudem a vencer nos momentos oportunos. Entregamos esta aula nas tuas mãos, te agradecemos com a certeza de que o Espírito Santo do Senhor nos fará lembrar de todas as coisas. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.